Eu e você que temos um chamado e uma chamada de Deus, que fomos ungidos, que fomos consagrados, escolhidos a dedo por Deus, nós agora estamos correndo risco. Por quê? Porque muitos querem reinar, muitos querem sentar na cadeira do reinado, mas não é escolhido por Deus. E aí que começa uma batalha muito grande ali dentro do exército de Deus, porque agora até mesmo Saul vai descobrir que ele é ungido por Deus, que ele esteve com Samuel na mesa, que Samuel o ungiu e escolheu para reinar, para ser sucessor de Saul. Saul agora começa a perseguir aquele que lutou com o gigante e venceu. Saul agora quer matar aquele que deu a vitória um dia para o povo que estava sendo afrontado. Saul agora desencadeia a perseguição contra o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus, o nomeado por Deus, o chamado por Deus, porque não quer deixar ele reinar. Saul agora fica com inveja e com ira. Saul agora quer armar emboscada e acabar com a vida de Davi. Davi agora tem que fugir, tem que viver foragido. Davi agora é um fugitivo que vai se esconder em caverna, que ele vai entrar no exército do inimigo, vai dar como louco para fugir da inveja de Saul. Eu e você que temos um grande chamado, que somos promessas, que o Senhor nos prometeu a vitória um dia, que nos prometeu um ministério um dia, nós sempre iremos ter que viver fugindo, como Davi. É aí que muitos não entendem esta história, esta passagem. Para Davi chegar lá, ele teve que fugir e se esconder. Para Davi chegar lá, que a presença de Deus na vida dele. Paz do Senhor Jesus, quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. O Senhor te abençoe. Estamos aqui nesta oportunidade, a qual Deus ele tem nos concedido mais uma vez. Podemos ministrar a sua palavra e falar das suas grandezas, das suas maravilhas, dos seus escolhidos, dos seus chamados para a sua obra. Estamos aqui, eu sou o apóstolo Santo Luís, estamos aqui no nosso cenário, Ministério Apostólico Igreja Primitiva, da cidade de Jaguariúna. Somos ministros do Evangelho, somos pregoeiros da palavra do Senhor, levamos a palavra de Deus e ministramos a palavra do Senhor. Então você aí que vai nos visualizar no nosso canal no YouTube, no Facebook, desde já quero te agradecer por você aí estar vendo os nossos vídeos, participando conosco, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor através do nosso canal. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa cada dia mais te fortalecer para poder pregar a sua palavra e levar o seu evangelho. Você que tem um chamado, você que tem um ministério, você que tem uma promessa, Deus Todo-Poderoso, você vem estar conosco aí, participando das nossas redes sociais, no nosso canal aí, divulgue, participe, comente, esteja conosco nesta obra, nesta caminhada, e o Senhor, eu tenho certeza que irá te retribuir e recompensar você. Então você aí que é ministro da palavra, prega a palavra, venha nos ajudar nesta obra, venha estar conosco neste ministério,
venha participar e divulgando as nossas mensagens e as nossas pregações. O apóstolo Santo Luiz, já tem bastante vídeo aí, a qual nós temos editado aí no nosso canal do YouTube. Você que é um inscrito, você que vai se inscrever, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ministrar um pouco a respeito de um homem chamado por Deus, nascido a gosto de Deus, que foi projeto de Deus, num tempo onde até mesmo o povo de Deus estava vivendo uma decadência espiritual. Ele nasceu, ele foi gerado, ele foi entregue ao Senhor, e o Senhor o abençoou todos os dias do seu ministério. Ele que teve um ministério aí quase uma década fazendo a vontade do Senhor. Muitas das vezes ele levou palavras a mandar de Deus, com exortação. Muitas das vezes ele levou até mesmo mensagem de Deus com repreensão, mas ele teve um ministério que abrangeu todo Israel, todo o cenário de Deus, todo o povo de Deus viu o chamado e a obra e o ministério deste homem, chamado Samuel, o maior profeta que teve ali no templo em Siló, quando estavam vivendo num período de decadência espiritual, aonde muitos estavam até mesmo se corrompendo, e levaram uma mensagem que este homem levou não era fácil. Aqui que eu entendo, compreendo e vejo que muitas das vezes ele quis renunciar ao seu cargo, ele quis renunciar ao seu ministério, porque o povo de Deus, quando ele tinha alguma causa, algum problema, alguma ocasião, eles traziam para esse profeta, chamado profeta Samuel. O tema desta mensagem, neste dia que eu vou ministrar aqui, será Samuel e as suas mensagens. O ministério de Samuel e as suas duas mensagens. Duas mensagens que ele levara a um povo escolhido, eleito, chamado, um povo querido por Deus, um povo a qual Deus amou, escolheu para se chamar seu, um povo até mesmo que Deus ele tirou da terra do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, maltratados, estavam sofrendo na mão do seu inimigo, chamado Faraó. Faraó que um dia escravizou esse povo, humilhou esse povo. Faraó que um dia até mesmo tentou contra a vida de alguns ali, porque dá-se a entender que esse povo numérico e grande, que Deus amava e queria bem, esse povo, quando ele desce para o Egito, esse povo ele começa a crescer e multiplicar, ele começa a alcançar grandes proporções, ele começa a crescer numeramente. As crianças que eram nascidas, Faraó ele vai dar uma ordem para matar todos os recém-nascidos que nascessem homem. Ele vai dizer para as parteiras que trabalhavam ali no reinado dele, olha, quando nascer menino, mate. Se for menina, conserve em vida. E as parteiras elas vão desobedecer a ordem de Faraó, porque elas obedeciam a ordem divina. Elas eram do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, e ela vai poupando as crianças, vai livrando as crianças da sentença e do decreto de morte que Faraó tinha decretado. Faraó novamente vai de encontro às parteiras, vai dizer para as mulheres, olha, quando nascer menino, você pegue as crianças e comece a jogar no rio Nilo. Rio Nilo estava se formando uma cadeia muito grande de cadáveres, um lugar onde estava sendo sepultado crianças inocentes e mais criança que era do agrado de Deus, escolhido por Deus, que fazia parte do povo de Deus.
E esse povo que sofreu noutra hora, ele esteve por livramento à mão do Deus Todo-Poderoso. Ele esteve por livramento à mão daquele que podia abrir o mar vermelho, aquele que podia acalmar a tempestade, aquele que podia fazer bonança no deserto. Esse povo que muitas das vezes foi livrado das mãos dos inimigos, das mãos dos caldeus, dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus. Agora esse povo que estava saindo do Egito, caminhando em rumo a uma terra que Deus prometera a ele, que mandava leite e mel, uma terra aonde eles iriam repousar e descansar. Deus havia prometido a eles uma terra prometida chamada Terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Só que no meio do caminho esse povo ele começa a crescer, ganhar grandes proporções, multiplicar, e tendo multiplicação a desordem, tendo grande multiplicação, grande crescimento, a coisa começa a ficar descontrolada, começa a ganhar proporções e aqueles que estão tomando conta não conseguem dominar mais. E eles chegam até mesmo ali onde eles vão montar a tenda, chamado Templo em Siló. Templo de Siló é aonde residia, morava, habitava, não só a Arca da Aliança, não só a presença de Deus, que dentro da arca continha o maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão, que noutra hora floresceu para confirmar o ministério dele. Porque quando se levantou, houve contenda, acharam que Moisés estava colocando o seu irmão no ministério, porque fazia parte da sua família. Mas Deus escolhera ele. Deus o elegeu para ministrar em sua presença, para entrar em sua presença. Agora esse povo está sofrendo, esse povo está vivendo decadência, porque aquele mesmo sacerdote, uma vez levantado por Deus para ministrar diante de Deus, não existe mais. Arão morreu, o ministério deste homem acabou, e vai se levantando sucessivamente pessoas que é da linhagem de Arão para presidir e ministrar na presença do Senhor. Por muitas das vezes nós vemos sacerdotes presidindo, e aqui no templo de Siló chega um homem chamado Eli. Eli que habitou no templo de Deus, morou no templo de Deus, viveu com a sua família, viveu ali muito tempo, quase uma década, 98 anos de idade. Ele vai morar dentro desse templo, residir nesse templo, trabalhar nos ofícios sacerdotal. Ele vai estar com a estola sacerdotal e ele vai presidir a Deus, o que é de Deus, e vai presidir dentro do templo. Só que Deus está olhando e está vendo que algo está errado dentro do templo. Algo está errado dentro do templo, e Deus começa a ficar em silêncio outra vez. Muitas das vezes Deus teve que ficar em silêncio. Muitas das vezes Deus teve que ficar calado, no anonimato, para ver o que podia ser feito. Por quê? Porque o povo dele estava se corrompendo, o povo dele estava declinando para a corrupção, para o engano, para a mentira, para a falsidade, e estava esquecendo da devida honra a ele e adoração a ele. Agora este homem chamado Eli, sacerdote, presidindo dentro do templo, chega uma mulher com o seu marido, que ano em ano subia no templo para orar, para buscar a face do Senhor, para fazer os sacrifícios anuais. Esta mulher ela está chegando diante do templo, diante do Senhor com uma queixa,
Ela começa a clamar ao Deus que habita no templo, que mora no templo, que vive no templo, porém está em silêncio no templo e não fala mais. Ela chega diante desse Deus e começa a derramar sua queixa. Ela começa a derramar sua queixa e a sua petição ali, dizendo: Senhor dos exércitos, de benignidade fores comigo, e a tua serva me deres um filho varão, todavia eu entregarei a ti, para viver na sua presença o resto da sua vida. Eli, quando ele ouve esta mulher clamando a Deus, buscando a Deus, ele olha para ela e vê ela como uma mulher embriagada, bêbada. Ele vai dizer: aparta de ti o vinho, mulher. E ela começa a falar com ele e dizer: não, a tua serva não está embriagada, não tem a tua serva como filha de Belial. Eu vim aqui perante o Senhor derramar a minha queixa e a minha petição, porque eu sou uma mulher atribulada de espírito e eu não posso gerar filhos. E eu derramei a minha petição diante do Senhor. Esta mulher, de muitas das vezes, que sofria na sua casa calada, porque a sua rival estava ali. Esta mulher que muitas das vezes ficava entristecia porque ela passava na sua cidade e via pessoas, mulheres, famílias com filhos, e ela não podia gerar filhos. Mas ela clamou ao Senhor, buscou a face do Senhor, e o Senhor se comoveu e concedeu a ela um filho, chamado Samuel, pedido ao Senhor. Ela pediu a Deus um menino e Deus entregara um menino a ela, mas esse menino nasceu, mas nasceu com o agrado, a gosto de Deus, amando de Deus, a determinação de Deus, era outros planos na vida deste menino. Este menino que foi crescendo, foi alcançando a sua idade, juventude, a sua mocidade. Ele vai crescendo, ele vai presidindo na casa do Senhor com uma estola sacerdotal de linho fino, que a sua mãe subia de ano em ano, trazia para ele. Este menino que muitas das vezes ele era querido pela sua mãe, querido até mesmo pelo sacerdote, só que um belo dia ele está dentro do templo, quando ele estava fechando as portas, indo para seu quarto dormir. Quando ele chega no seu quarto para se deitar, ele ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele espantado, ele volta até o sacerdote Eli e pergunta: eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Não. Volte para a sua cama, Samuel. Samuel volta para o seu quarto, para a sua cama, e quando ele chega ali, a voz novamente aparece a ele e diz: Samuel, Samuel. Ele corre assustado de novo para Eli e diz: Eli, o Senhor me chamou? Ele diz: não, Samuel, eu não te chamei. E ele viu novamente que Deus estava querendo habitar e falar lá dentro. Ele viu novamente que Deus queria se manifestar novamente para aquele povo. Que Deus já havia manifestado uma vez para Ana, concedendo a ela um filho, ouvindo a oração dela. Agora ele vai dizer: não, Samuel, quando esta voz te aparecer novamente, você vai e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Aqui que nós vamos entrar na mensagem, a qual eu quero que você entenda a Bíblia, que você venha entender o ministério chamado de um homem escolhido por Deus, separado por Deus, para fazer a sua vontade e o seu querer. Quando Samuel voltou, ouviu a mesma voz, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus apareceu a Samuel como tinha aparecido a sua mãe Ana. Deus apareceu a Samuel e disse: olha, Samuel,
Eu irei fazer algo aqui no templo que irá tinir todo o ouvido de todo o povo de Israel. Tinirá o ouvido de todos aqueles que são meus. Eu irei destruir a casa de Eli. Eu irei matar os seus 2 filhos. E eu irei acabar com o templo em Siló. Quando esse menino ele ouviu esta mensagem de correção, essa mensagem agora ele tinha que entregar para um homem de Deus que era quase 3 vezes mais velho que ele. Samuel não temeu de contar a revelação e a exortação e a repreensão de Deus na vida de Eli. Muitas das vezes nós não queremos ouvir a repreensão de Deus, a correção de Deus, mas esse profeta com esse ministério, com esse chamado, com essa promessa de Deus, não. Ele vai pregar o que Deus manda, aquilo que Deus quer. Se é exortação, é para exortar. Se é correção, é para corrigir. Se é para descer o azeite na cabeça do ungido, é para ungir. Este homem chega diante de Eli e vai dizer os fatos que aconteceu a noite passada. Ele vai dizer para Eli que os filhos dele irão morrer. Ele vai dizer para Eli que os filhos dele serão mortos na batalha. Que Deus vai acabar com o tempo. Porque Deus viu o que está acontecendo lá dentro. Este homem que levou a mensagem de repreensão a Eli, de correção a Eli. Este mesmo homem que esteve em decadência com o seu ministério. Seu ministério que muitas das vezes teve os altos e baixos, a renúncia. Este homem que ele não sofreu nas mãos de muitos, como outros profetas sofreram, foram espancados, esbofeteados, maltratados, jogados em calabouço, em cadeias, em prisões, foram até mesmo ali vilipendiados. Este homem que não sofreu, mas ele chegou diante de Deus e disse um dia que ele queria resignar o seu cargo. Ele não queria mais ser profeta, porque o povo não queria o ouvir. O povo não queria ouvir este homem que era porta-voz de Deus, com a mensagem de Deus ao povo de Deus. Este homem que levou a mesma exortação, repreensão, correção na casa de Eli, o sacerdote. Este mesmo homem, ele vai levar uma palavra profética na casa de Jessé, o belemita. Ele vai descer até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um rei, a mandar de Deus, ao gosto de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele vai entrar na casa de Jessé e vai dizer: Deus proveu de vós, dentre vossos filhos, no meio da sua família, um rei para estar diante dele. Este homem com um ministério lindo, um ministério poderoso, um ministério que quando fala o que Deus manda, um ministério que é obediente à voz de Deus, obediente à voz divina, que ele não está preocupado que vão falar, pensar, se vão fechar a porta do templo, se vão querer parar ele no meio da caminhada. E no meio da história, este homem que recebeu de Deus o ministério, que muitas das vezes teve os altos e baixos, mas Deus sempre o confortava e dizia: Samuel, o povo não rejeitou você. O povo não rejeitou você, Samuel, o povo rejeitou a mim. Mas o ministério que quando tem que falar o que Deus manda, fala. Quantas das vezes nós vemos hoje em dia no nosso meio, dentro da nossa congregação, dentro daquele ministério que nós habitamos juntos, nós vemos o erro, a falha.
Mas nós não podemos falar, porque senão nós seremos excomungados. Nós não podemos falar e pregar a verdade, aquilo que Deus quer, porque não vamos agradar A e a B. Esse homem que teve o ministério, ele não precisou agradar A, B. Ele veio para agradar a Deus e cumprir as ordens de Deus. Este homem que muitas das vezes foi renunciado pelo povo. Este homem que muitas das vezes foi maltratado, abandonado pelo povo. Não é só eu e você que sofremos abandono, não só é eu e você que vamos passar no abandono, porque na hora da prova, da perseguição, todo mundo vai embora e nos abandonar. Este homem também sofreu a decadência no ministério dele. Este homem sofreu perseguição no ministério dele. Este homem sofreu rejeição no ministério dele, mas ele, fiel a Deus, cumpria a palavra de Deus e obedecia a Deus. Esse homem, muitas das vezes, ele passava, e quando ele passava, ele deixava marca, rastro. Porque era este homem andar, este moço andar, onde ele andava, Deus estava com ele. Deus aparecia na vida dele. E Deus falava com ele. E a nação de Israel tinha Samuel como muita estima. Porque era Samuel falar, era Deus na terra. Quando esse homem ele chegava, sabia que ele vinha trazendo o recado de Deus. Quando o profeta aparecia no meio da congregação, quando o profeta aparecia na casa, ele vinha com ordem e mandado de Deus. Se era para ungir, ungia. Se era para corrigir, ele iria corrigir. Ia dar palavras de correção. Este homem, quando ele aparecia, muitos já ficavam preocupados, assustados. Muitos já estavam até mesmo ali, se incomodando com ele, mas não podia fazer nada. Por quê? Porque ele era enviado de Deus e cumpria as palavras de Deus. Este homem que um dia ele teve que levar advertência para um rei chamado Saul, que tinha desobedecido a voz de Deus, que não estava mais cumprindo a palavra do Senhor. Ele vai aparecer na casa de Saul e dizer: o Senhor se arrependeu de te levantar e te constituir como rei da nação dele. Este homem que agora está diante de Saul, ele vai dizer estas palavras. Saul todo trêmulo, querendo se redimir, querendo corrigir o erro. Não, esse homem vai ter que dizer mais ainda. Hoje Deus rasga o seu reinado, Ele tira você do trono e escolhe o melhor de você, do que você, para fazer a vontade dEle. Saul todo trêmulo, fica desesperado, querendo bajular profeta. Profeta que profeta não é bajulado, Deus. Profeta que é profeta, ele vai falar o que o Senhor manda, querendo o homem não ouvir, querendo a nação inteira aceitar ou não. É boca de Deus na terra, e não há quem pode parar o profeta. Esse profeta que disse ao rei Saul que ele estava exonerado do seu cargo, que estava destituído do trono e Deus havia ungido o outro para fazer a vontade dele. Isso que é o ministério. Isso é uma chamada de Deus. Isso é um sonho de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Se estão tentando acabar com você, se estão tentando acabar com os projetos de Deus na sua vida, se estão tentando manchar seu ministério, Deus vai pegar muita gente. Deus ainda vai pegar muita gente de surpresa. Você é o sonho de Deus na terra, mas estão tentando acabar com o sonho e o projeto de Deus. Estão tentando acabar com o ministério a qual o Senhor que
conduziu, te colocou, vão se ver com Deus. Este homem que cumpriu seu ministério em toda a sua vida, andou na presença de Deus, obedecendo a sua voz e o seu mandato. Que nesta tarde, nesta noite, nesta ocasião que Deus tem nos permitido de pregar a sua infinita, infalível, inerrante e poderosa palavra, que o Senhor venha te abençoar. Fique você na paz do Senhor e que o Senhor venha te abençoar ricamente através das nossas mensagens, das nossas ministrações aqui, a qual nós ministramos a palavra do Senhor. Sou apóstolo Sandro Luiz, presidindo o Ministério Apostólico Igreja Primitiva de Jesus Cristo. Fique você na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.